Boa noite! E voltamos aí Voltamos a mais uma continuidade aí nas nossas lives, né? Estamos aí iniciando esse ano com mais umas etapas de lives, de coisas boas, de notícias boas que nós vamos trazer para vocês, novidades, esclarecimentos, tirar dúvida, né? Eu pedi aí para vocês mandarem perguntas para nós, mandem mesmo perguntas para nós. Queremos saber quais as dúvidas de vocês. Mas vamos lá, e hoje nós vamos iniciar o ano, né, com um assunto muito pertinente a várias famílias e a várias pessoas, a chegar à compreensão, o porquê da violência doméstica. O que acontece? Por que existe uma família, que existe essa violência doméstica, de repente, que vem aí de pai para filho, né? E nós vamos trazer hoje, na live... Ah, mas peraí, toda vez eu esqueço, né, gente? Meu Deus do céu, eu sou hipnoterapeuta, tô esquecendo, que situação. Mas vocês acham que a gente não fica nervoso? Então tá, vamos lá. Eu sou a Roberta, hipnoterapeuta de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Ah, pronto, me apresentei, beleza. Continuamos. Mas então, hoje nós vamos chamar, mas eu já vou chamar minhas colegas aqui, a Flávia. Deixa eu pegar aqui e chamar essas meninas. E a Patrícia. Vamos ver. Para participar da live, porque nós aqui somos uma rede de hipnoterapeutas que estamos aqui para tirar as dúvidas. Boa noite. Né? Então, olha aí. Flávia. Olá, boa noite. Câmera. Vamos lá. Boa Se apresenta, Flávia. Noite. Prazer enorme estar aqui com esse grupo maravilhoso. Para quem não me conhece, eu sou Flávia Machado, hipnoterapeuta, aqui do Rio de Janeiro. Prazer enorme a gente começar esse ano aí com o pé direito, com um tema muito pertinente, muito oportuno e que retornou aí com força total pela mídia, pela TV, mas é algo que já persiste, existe há muito e muito tempo. E agora com mais voz, que é o mais importante. Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Burg, sou do estado de Santa Catarina e faço parte dessa equipe. E hoje temos um tema bastante comum, que muitas vezes na nossa sociedade ele não é explorado de uma forma tão clara para as pessoas, e esperamos hoje espanar esse assunto de uma forma mais clara e objetiva para a compreensão das pessoas. Pois muitas pessoas, elas vivem sofrendo dessa violência doméstica, mas nem se dão conta. Então, esperamos contribuir da melhor forma possível hoje, e a Roberta vai chamar a nossa convidada aí. Gratidão. Nosso convidado, Rodrigo Costa, de Aracaju, Sergipe, e ele se especializou em atendimento, aqui, chamei, se especializou no atendimento de violência doméstica. Tá aí, tá chegando. Olá, Rodrigo! Meu nome é Rodrigo. Boa noite, extraordinária noite, seja bem-vindo. Satisfação enorme ter você aqui. Meu nome é Rodrigo Costa, hipnoterapeuta formado pela OMNI Brasil, apaixonado pelo desenvolvimento humano, né? E muito humano. Eu acho que a gente vem esquecendo um pouco de ser humano, né? E quando a gente vai passando por certos processos, a gente vai entendendo cada vez mais como lidar com a gente primeiro e ter a percepção, né, de como as pessoas estão lidando com elas mesmas para que a gente consiga ajudá-las.
Então é isso, vamos lá, vamos seguir com essa live, né? Que a gente faça aí a Roberta, a Patrícia, a Flávia, que a gente consiga entregar o máximo de contribuição possível, né? Tanto para quem está vivendo, passando por essa situação, ou para alguém que conheça, né, uma pessoa que esteja passando por isso e que, se nenhum dos dois, que apenas consiga se perceber se você também é praticante disso ou não, ou se você aceita que isso aconteça ou não de forma natural, porque você realmente não sabe, né, o que realmente é a violência doméstica. E a gente está aqui para poder trazer o máximo possível de informações para que as pessoas passem a ter essa clareza, tá? Então fiquem à vontade, façam o máximo de perguntas, participem mesmo. A gente está aqui para poder trazer tudo isso para vocês. E olha só, pessoal, pega esse aviãozinho que tem aqui do lado aqui, ó, compartilha essa live com o povo, porque esse assunto é muito importante. Saiba que existem várias famílias que têm a violência dentro de casa e sentem vergonha disso e escondem, né? Então, assim, quanto mais vocês compartilhar, vai chegar naquela pessoa que precisa escutar. Essas pessoas que precisam do quê? Entender, fazer as compreensões que o Rodrigo falou. E começar a buscar soluções, né? Então, compartilha essa live com o pessoal aí. Bom, Rodrigo, conta para nós aqui, porque assim, cada um tem uma história de como que chega na hipnoterapia e como chega na sua especialidade. Mas conta para nós, como é que você chegou na sua especialidade? Passando um pouquinho aí pela hipnoterapia. Vamos lá. Todo mundo sabe. Durante o processo de formação, né, a gente vai começando a abrir a mente para muitas percepções, né, muitos comportamentos que a gente tem e que antes não percebia, né, e que realmente prejudica muito, muito, muito na relação que a gente tem com as pessoas. De forma geral, não apenas com a questão da violência doméstica propriamente dita, né? E a gente, né, como profissionais da área, a gente passa a ter acesso a coisas que a gente jamais imaginou que estivesse dentro da gente, né? E durante todas as formações que a gente vai fazendo, né, a gente precisa definir com quais pessoas você vai tratar, o que é que você vai, em que você vai se aprofundar, né, para que você consiga entregar melhores condições de vida para essas pessoas. E aí eu fui buscando, passando por algumas imersões e me profissionalizando e me aprofundando e de repente eu me percebi, né, um agressor. Veja, um agressor que hoje fala sobre violência doméstica, né? Mas que bom que isso aconteceu, porque eu sou casado há 12 anos com uma pessoa, porque apesar de ter sido 2 anos de namoro e a gente já tem 10 de casados, para mim eu me casei com ela desde o dia que eu a conheci, mas que eu não sabia que eu provocava tudo isso, né? Eu não conhecia esse Rodrigo que cometia esses atos. Por quê? Porque eu achava natural. Eu achava que o meu comportamento perante o que eu aprendi durante toda a vida era algo natural, né? E aí você vai começando a dizer, epa, não é isso, não é aquilo. E eu vou explicar para vocês o que é não é isso, o que não é aquilo. É um gesto, é um olhar, é uma palavra. É você deixar com que a pessoa, às vezes, mendigue um sentimento, mendigue um abraço, e você faz isso assim, sem perceber que você está fazendo. Você acaba deixando a sua parceira, né,
a pessoa que compartilha os seus dias, né, juntos com você, a mercê. E é por isso que tantas outras coisas vão acontecendo. Porque você não consegue encarar essa dor que está dentro de você e você acaba provocando isso na pessoa que você está. Tá? Então, diante desse quadro que eu fui me percebendo, eu disse, é isso que eu quero. Né? Porém, o que é que acaba, o que foi que eu comecei a perceber? Que as pessoas que começaram a me procurar para o atendimento, né? Porque você se especializa numa área, mas você atende uma ansiedade, atende um medo, atende uma fobia, e você começa a perceber que quando as pessoas me procuram, elas não me procuram por causa da violência doméstica. Era exatamente esse ponto que eu ia perguntar, né? Se o público, né, o nicho que você atende, se são mulheres que buscam porque sabem que sofrem um tipo de violência doméstica, não no sentido de violência física, mas uma violência psicológica, principalmente, né? Violência patrimonial. Se elas buscam você por isso, com total consciência de que estão vivenciando uma relação tóxica, uma relação que a dois, para ela, não está funcionando, tá tudo bem. Então, como é esse público que você recebe, como são essas mulheres? Exatamente esse ponto que eu acho importantíssimo. Então, vamos lá. O que é que acaba acontecendo? Algumas pessoas chegam aqui, né, com a falta de compreensão de si mesma, tá? E essa falta de compreensão vai disparando outros tipos de comportamentos que vão gerando desconfortos nela. Quais os desconfortos? A ansiedade hoje é algo que se fala o tempo todo. E um dos pontos que provoca ansiedade é a violência doméstica. Né? Por que isso acaba acontecendo? Por que acaba acontecendo a ansiedade? Por que ela chega aqui, se senta, a gente começa a fazer algumas perguntas pontuais e começa a perceber que, não é apenas uma condição onde são disparados os gatilhos por outro motivo, e sim por causa da violência doméstica. E aí, algumas perguntas que a gente vai fazendo, a própria pessoa vai percebendo, meu Deus, eu não sabia que eu acabava tornando isso tão natural na minha vida. A ficha vai caindo durante o atendimento. Né? Isso na análise de caso. Né? Quando se sente que a gente começa a conversar. Né? Porque a pessoa chega com uma ideia, né? E quando ela sai, que são quase 2 horas, 2 horas e meia, depende muito, né, do que vai acontecendo. Eu não costumo interromper a pessoa porque deu horário. Né? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse flow aí do que está se passando com a pessoa para que ela entregue a gente o máximo possível de informações, para que a gente consiga também entregar o máximo da gente, certo? No procedimento, no tratamento. Então, assim, quando se senta aqui, ou é um medo, não, porque agora eu estou tendo medo de tudo, porque eu não consigo mais ir no cabeleireiro, veja os pontos, eu não consigo mais ir no cabeleireiro, não consigo mais ir no supermercado, eu não consigo mais ir tomar um café com minhas amigas, eu não me sinto bem mais quando eu saio com o meu marido, né? E ela acaba percebendo que, peraí, eu não me sinto bem com tudo isso, e por que isso tudo está acontecendo, né? E aí você vai fazendo outras perguntas, porque um gancho vai puxando o outro, e ela vai soltando e se percebendo ali como quem a engrenagem vai destravando, né? E às vezes até na análise de caso, né, a gente já começa a ter algumas emoções que vêm à tona muito fortes. E é incrível que o medo, junto com a ansiedade, paralisa, impacta você. Mas não impacta só na questão de atividades profissionais.
impacto na questão de perde a vaidade, não consegue, né, reconhecer mais as suas capacidades. Por quê? Porque o agressor, ele começa a fazer uma construção de que quem sabe o que é bom para a sua mulher é ele. Né? Entendi. Ela na verdade, um monólogo. Né? Ela, quando fala a ele algo, ele é quem determina o que vai ser feito. E não um diálogo. Né? De olhar um para o outro e dizer: o que é que você acha disso? Diante dessa circunstância, dessa situação que eu estou vivendo, como é que a gente pode encontrar um ponto que fique bom para mim e que fique bom para você? E o agressor vai dando essas cartas o tempo todo, sem perceber que isso está acontecendo, mas vai agredindo. Né? E, apesar da lei, né, a Lei Maria da Penha, né, Flavinha, você sabe muito bem disso, ela traz o que é de fato, né, a violência doméstica. E ela traz, às vezes, a questão da agressão, de morte, né, do gênero. E eu começaria por outro ponto. Né? A violência doméstica, ela começa pelo psicológico. Exatamente. Ele nasce ali. Isso. É um potinho de biscoito que todos os dias você deposita ali uma palavra, deposita um gesto, deposita um posicionamento, né? E vai enchendo. E a mulher não vai percebendo que isso vai acontecendo. Por quê? Por que será que isso está acontecendo? Né? A gente está aqui justamente para poder trazer essas clarezas. Né? Por que, que você está permitindo que o seu parceiro, que a pessoa que está com você, né, que você escolheu de certa forma conviver, de formar uma família, ele que dite as regras. Por que isso está acontecendo? Onde foi que nasceu? E aí, o curioso. Pode falar. O curioso deve ser quando a ficha cai. O curioso deve ser quando a ficha cai, né? Quando Sim. você está no atendimento, no pré-talk, na análise de caso. E quando ainda nas perguntas, naquele momento daquela troca, né, daquela conexão que você abre com a sua cliente, quando a ficha cai. Né? Eu imagino que deve ter uma mescla de medo, né, porque ela identificou a origem da ansiedade, de tudo que ela está vivenciando, e quão perspicaz você, como hipnoterapeuta, saber conduzir isso e trazer a sua cliente para um ambiente seguro. Então, isso é de uma maestria muito grande, e que assim, eu só tenho aplausos para você, porque é muito delicado, porque você também não está tratando só daquela mulher, você está tratando de uma família, né, de um ambiente familiar. Isso, com certeza. Com certeza. Então, assim, quando vem à tona a questão das percepções, quando você abre esse campo, né, vem, certo? E agora que eu consigo perceber isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou entrar e vou dizer a ele que não aceito mais nada disso? Eu vou chegar e começar a mudar meus comportamentos? E aí ficam sempre essas incógnitas. E aí é a hora que a gente tem que pegar na mão da pessoa e dizer: calma, eu estou aqui, certo? Para entregar o meu máximo e a gente conduzir isso da melhor forma. Não é ir e voltar para casa e... Porque você... Não. Se vocês nunca tiveram esse diálogo e você descobre isso, não, calma. Calma, a gente vai conduzir isso da melhor forma. E que melhor forma é essa? O primeiro ponto é fazer com que ela busque saber cada vez mais cada comportamento que o agressor tem, né? Para que ela saiba lidar com isso. Porque não se permite mais viver nessa condição, nessa dependência emocional, certo? Não significa que você tem que ter uma atitude enérgica. Às vezes tem pessoas que estão vivendo isso 20 anos, 30 anos, 40 anos, né?
que não consegue se libertar disso porque ela entende, por algum motivo, que ela precisa prestar contas com a sociedade. Ela precisa proteger a família dela, né? Mas proteger E a até família porque, dela... né, Rodrigo? Sim, Até porque, né, Rodrigo, muitas vezes elas são vítimas das crenças e da cultura em que ela vive, né? Então, não pode se separar por isso ou por aquilo, casou é por uma vida toda, e aí ela passa uma vida toda sofrendo, se anulando, se sujeitando a inúmeras situações para estar bem na sociedade. Mas isso mesmo. ela está se privando de viver verdadeiramente, conhecer todo o potencial que ela tem, sendo que muitas vezes ela nem percebe que ela é capaz, porque muitas vezes o agressor ele conduz de uma forma tão uma fórmula, fugiu a palavra, essa agressão que Estratégica. é estratégica, que ela não percebe que ela está nesse meio e ela não percebe a sua capacidade de se posicionar. Como você falou, mas eu vou me posicionar assim. Não, existem inúmeras formas de se posicionar. Existem inúmeras formas de colocar o que você quer falar e de falar, não, eu não aceito mais teu comportamento dessa forma ou dessa forma. Mas ela está tão fragilizada que ela não consegue mais fazer isso. Ela não tem ninguém que vai orientar e fazer com que ela se posicione. E esse é o nosso trabalho. Fazer que ela compreenda que ela está sendo vítima de uma agressão, dar força e ajudar para que ela possa conduzir isso da melhor forma possível. Porque sempre é muito importante perguntar o que o cliente quer. E nós temos que trabalhar em cima do que ele quer, mas para o bem-estar maior dele, para a libertação dele, né? Sim, sim. Eu falo o seguinte, a violência doméstica, o agressor, né, ele funciona da seguinte forma, é como se fosse uma estratégia de guerra, tá? Ele vai cercando a sua mulher, né, ou homem, né, é mais raro acontecer, mas a gente sabe que isso também acontece, tá? E o que é feito? Como é que em uma estratégia de guerra acontece? Você vai tornando a pessoa dependente de certas coisas. Que coisas são essas? Às vezes, as necessidades básicas, né? Eu sou um marido muito bom, eu pago as contas de casa, né? Eu dei um carro à minha mulher, a gente almoça nos melhores restaurantes, eu pago toda a questão da estética dela, né? E aí a mulher, em troca disso, que às vezes ela nem percebe que isso está acontecendo, né? Vai sendo conduzida como ele, né, acha correto conduzir. E tudo bem. E quais são as dúvidas que vão gerando, né, diante das violências? É aquela questão, aquela ideia de que ele tem esses comportamentos, mas eu tenho um ganho secundário com isso muito grande. Tá? E para eu deixar ele, eu vou perder isso tudo. Rodrigo, você está dizendo que a mulher fica com o homem por causa de interesse. Não é isso. Não é isso. Tá? É sobre um entendimento cultural que existe, eu acho que desde a época da colonização da gente, onde homens, né, podiam sair às noites para desfrutar das baladas da noite, né, em casas as quais eu não vou citar aqui, mas as quais a gente conhece, tá? E ao chegar em casa, a sua esposa estaria aguardando para que ele, na condição que ele chegasse, não sei qual, né, mas às vezes bebe, às vezes em uma roda de amigos, né, e vai lá, acorda a mulher porque apenas está com vontade de ter uma relação. E isso vem desde a época da colonização da gente. Tá? Muito mais Então, antigo, assim, né? trazendo para a nossa cultura isso, né? E foi passado como muito a mulher é para cozinhar, é para lavar. A gente está em outro momento de vida, né? Chega de eu queria.
Eu até Pode falar, Flavinha. queria fazer uma pergunta, na verdade são duas perguntas. Tirando, levando em consideração a questão, né, da sociedade, né, do passado, do que a gente via com os nossos avós, bisavós, e muitas vezes até com os nossos pais, dessa questão dentro de casa, né, da mulher servir, a gente tem hoje, né, o empoderamento da mulher, o empoderamento feminino. Hoje ela trabalha fora, ela é independente e ela está numa relação porque simplesmente, né, ama, vive bem. Então, acredito eu que exista muita questão sobre competição, né? A competição, o homem sentir que aquela mulher está competindo com ele de forma inconsciente, tá? Não diretamente, mas se existe essa questão da competição, a mulher se anular em alguns momentos porque percebe que o marido está competindo com ela, porque ela tem aquela crença de que ela não foi criada para ser igual ou melhor, né, do que ele, né, assim, um patamar igualitário. Então, se tem essas questões no seu consultório, da questão da competição, e se você busca conversar com o agressor, quando a gente identifica aquele agressor que talvez não tenha conhecimento do que está acontecendo, você busca acolher também esse agressor e tentar aí unificar a família? E acho que o Rodrigo tá. Parece que o Rodrigo deu uma travada. Cena dos próximos capítulos. Vamos aguardar, normalizar. Vamos lá. Rodrigo, você voltou. Estou aparecendo, que aqui ainda estou aparecendo aí para vocês? Sim. Pronto. Sim. Pode, então, o pessoal está ouvindo. Pode seguir. Está conseguindo me ver tranquilamente? Responda aí, pessoal, para poder a gente seguir. Conseguiu compreender, né? E, pessoal, mande perguntas para nós aí, se tiver de dúvidas, né? Quiser um pouco mais de detalhes aí do que ele está explanando para nós, manda para nós aí, tá bom? Você conseguiu entender, né? Conseguiu escutar essas questões? Consegui sim. O que é que acontece? O homem, né, a gente tem a ideia culturalmente de que nós temos que prover a casa em todas as circunstâncias, tá? E isso foi mudando com o tempo. Hoje existem várias mulheres que cuidam dessa parte, né? E o homem acabou se tornando um pouco, enxergando isso como que ele estava sendo menosprezado, que ele estava sendo minorizado por isso aí. Tá? E às vezes, quando ele não entra em depressão, ele parte para a agressão, né? Às vezes, quando ele não cai nesse fluxo da ansiedade também, ele parte para a agressão. Porque um animal acuado, como é que ele age? Ele agride. Tá? Então, quando acaba enxergando que a mulher está criando esse potencial, né? E que ele não está conseguindo acompanhar, e às vezes alguns que têm também muito potencial e prover a casa, e que a mulher ela tem voz ativa nas decisões dela, né? Financeiramente ela se mantém, mas para ele aquilo ali, peraí, estou perdendo o controle dela, né? E finalizando aquele assunto que eu estava falando sobre a estratégia de guerra. Como é que a gente enfraquece o inimigo? A gente vai cortando uma rede elétrica, né, na guerra. Uma rede elétrica. A gente vai diminuindo a condição do alimento, né? A gente vai tirando a água. Por quê? Porque quanto mais você vai tirando os recursos, mais a pessoa vai se tornando, vai começando a visualizar que ela, eita, agora eu não consigo mais, a gente não está saindo mais para isso. Agora foi retirado a minha condução, foi vendido o meu carro, porque ele disse que precisava para poder usar para aquilo, né? E, na verdade, ele só está usando uma estratégia para que ela vá realmente encolhendo, para que ele diga como é
e por onde ela tem que seguir, né? E aí, seguindo com a questão da pergunta, Flavinha, em buscar conversar com o agressor, tá? Nunca aconteceu isso aqui, certo? Já aconteceu de algumas atitudes, né? Já aconteceu da pessoa se tornar independente dessa questão emocional e romper o relacionamento, certo? O que não significa quando a pessoa vai tratar disso que é obrigatório romper. Não. Às vezes, quando você começa a entender que o agressor é realmente o agressor e que está existindo uma violência doméstica, a relação se torna melhor quando o homem está aberto a dialogar, né? Quando o homem começa a perceber que ele também precisa de ajuda. Quando o homem começa a entender que ele machucou ela durante muitos anos, né? Às vezes é muito complexo isso para o homem, por quê? Por causa do machismo. É muito forte isso ainda. Muito forte, né? E aí, esse campo de competitividade, né? Eu que tenho que mandar na relação. Por que você tem que mandar na relação? Em que a sua esposa, que compartilha a vida com você todos os dias, ela é menos que você. Ainda que ela não trabalhe, né? Não muda nada. É um ser humano independente do gênero, né? E isso acontece em qualquer circunstância. Tem casos de violência doméstica entre casal, né, homossexual. Então, assim, Muito. não deixa de ser violência doméstica. E isso nasce lá diante de uma programação que foi inserida por uma interpretação quando você é pequenininho, né? Como a gente diz, é cultural. O interessante do trabalho que a gente faz é quebrar esse ciclo, né? É quebrar esse ciclo, essa repetição, né? Por quê? Porque, no meu caso, eu nasci com totalmente limpo, né? Claro, a mente da gente vem com algumas programações, mas eu vou até voltar. A gente, às vezes, não nasce nem tão limpo, porque pode ser que um entendimento, uma interpretação de agressão aconteça lá na barriga da mãe. Quando na adolescência, né, eles não sabiam muito lidar com a situação, e o pai olha para a sua namorada, né, e diz: você é louca, você está grávida, como é que eu vou sustentar essa criança? E aí, na hora que isso acontece, automaticamente é enviado, certo? Um sinal, um sentimento da mãe de rejeição. Meu Deus, como é que eu vou lidar com isso, né? Se eu também não tenho condições nesse momento. E aí já parte um ponto de fragilidade, né? Rodrigo, e muitas vezes, quando você fala a questão ali, o homem o provedor, né? E muitas vezes ele usa disso para manter a mulher prisioneira nesse cárcere, nessa situação que ele criou, por ela não se achar capaz de conseguir se autossustentar ou sustentar os seus filhos que fazem parte. Mas quando ela percebe todo o potencial e quando ela percebe que ela é capaz sim, e que ela assume plenamente a vida dela, isso se transforma. Mas eu percebo que muitas vezes elas ficam na situação por conta da questão financeira ou da situação para a sociedade. Isso mesmo. Ela entende que ela está ali para servir o tempo todo, né? E a mulher, às vezes, ela assume uma condição... Rapidinho, viu, Flavinha? Só para poder... ela, às vezes, assume uma condição, né, como a gente conversa com nossos colegas, que eu vou ter relação com ele para ver se ele me deixa em paz, porque é isso que ele quer, né? E sobre que pontos você está entregando os seus sentimentos, né? Entendendo, vivendo nessa relação
com esse grau de toxicidade, onde você começa a se anular, né, sem sentir prazer para apenas atender o outro. Sobre que entendimento? Onde foi que isso nasceu? Que você tem que ser, né, a pessoa que só tem que entregar para ele. E isso é muito importante que a gente fique atento, né? É importante que as mulheres fiquem atentas para isso. Não para poder virar uma revolução, não. Não, e a questão de você dizer de se anular, eu acho que o tratamento por hipnose, né? A gente aqui está falando muito sobre a hipnoterapia. Você faz um trabalho diretamente no subconsciente dessa mulher para que ela não tenha essa dependência emocional. Então, por exemplo, a gente teve aqui, né, nessa semana aí 2 casos na TV, né? Que, enfim, é a moda aí, que é o Big Brother, né? O BBB. Que a gente teve um caso clássico de um casal tóxico, numa relação tóxica, de coisa de 3, 4 dias, talvez, e que ambos não estavam tendo conhecimento de que haviam ali agressões. Então, assim, isso virou isso deve ter trazido gatilhos para tantas pessoas, tantas mulheres, tantos até rapazes jovens que estavam vendo aqui, de repente se identificaram dentro daquela realidade e, opa, nossa, eu já fiz isso, eu agi dessa forma. E aí se dá conta do que fez e do que faz, e aí vem a emoção, vem aquele choro copioso, e aí que a hipnose, a hipnoterapia entra, né? Quando você dá aquele start, você traz o sentimento à tona, e aí é que vem o seu trabalho de ressignificar toda essa dependência emocional, mostrando, sim, a amor, a carinho, a compartilhar, né, de uma vida a 2, mas não por intermédio de uma dependência emocional. Perfeito, perfeito. Porque esse caso foi muito interessante a gente ter marcado algo, né, há algum tempo. E isso é tão recorrente, né? A violência doméstica, ela acontece todos os dias em vários lugares com inúmeras mulheres e às vezes em um ponto em rede nacional acontece, né? E que bom que aconteça, não porque é bom acontecer isso, mas é bom que aconteça em rede nacional para que realmente torne ciente que isso está acontecendo e que muitas mulheres estão sendo caladas, né? Porque parte de uma expressão, né? E que bom que foi chamada a atenção, né, dessa situação, que acho que o termo foi: eu vou dar umas cotoveladas em sua boca, né? Não. Porque ela dizia que era o homem da relação. Isso. Aí a questão da competição que nós falamos. Ela dizia, eu sou o homem da relação. Então estimulou nele um gatilho de competição. E você é o homem da relação até o segundo parágrafo, porque eu vou dar umas cotoveladas na sua boca e vai acabar com isso. Isso. Então, assim, nesse caso, né, foi uma expressão de cotovelada, ou seja, é uma forma de calar mesmo a mulher, né? De dizer, quem manda sou eu, né? Aqui quem tem a voz sou eu. Por que é você que tem a voz, né? Por que é que você se comporta assim? Eu estou falando por que é que você se comporta assim, porque foi como durante um período, eu nunca cheguei a esse ponto, certo? Graças a Deus, eu nunca cheguei a esse ponto com minha esposa, tá? Mas alguns comportamentos, né, na forma de falar, né, eu hoje tomo muito cuidado com as minhas expressões, porque eu tenho um estereótipo um pouco homem meio rude, né? Mas eu busco ter o máximo de cuidado quando a gente vai conversar, né? Porque hoje eu tendo consciência, né, eu tendo a percepção, eu trago um pouco de suavidade, porque mulher não é para ser tratada com agressividade, é para que a gente consiga realmente se entender, né? E hoje a gente senta e conversa com muito mais naturalidade. O que é que eu posso melhorar em relação a isso, nisso? Porque não há competitividade. Há apenas uma
intenção, certo? Que os dois se cuidem o tempo todo, né? E a hipnoterapia serviu para mim. Hoje ela também já fez, passou por um processo de hipnoterapia, não comigo, mas passou por um processo de hipnoterapia também, porque existiam algumas coisas nela que ela viveu, né? E que talvez disparasse alguns gatilhos nela, né? Para que a mulher pare de assumir que ela é responsável pelo homem estar agindo assim. Não. Muitas das vezes acaba se calando por causa disso, né? Entendendo que não foi eu que provoquei esse comportamento dele. Não, eu que sou realmente chata. Não, eu que estou falando demais realmente. Eu que estou reivindicando demais. Não. Quando você chega ao ponto de reivindicar algo, de falar algo, é porque a sua mente já começa a gritar, a não suportar mais aquilo, né? Isso nos casos de quem consegue perceber. Porque tem homens também que ele faz a coisa parecer tão suave, né? É tão estratégico na condução da relação, que faz parecer como se ele fosse o bonzinho o tempo todo, né? Para os outros, principalmente, né? Isso. Oi, Roberta. E uma pergunta aqui. Eu não sei se você já chegou a atender algum homem, né, o casal, que foi identificado que a mulher passou, né, por violência doméstica e ele aceitou também. Você consegue identificar, mesmo que tenha atendido ou não, alguns casos de homens que estão apenas é uma palavra, né, até suave para o assunto, né? Mas eles estão repetindo padrões do seu pai, do seu avô e assim por diante. Consegue identificar esse tipo de repetição de padrão de agressividade, tanto no falar, agressividade até chegar às vias de fato, né? Consegue, como é que é isso aí? Você já chegou a receber esse tipo de homens dentro do seu consultório? Eu fiz um atendimento há pouco tempo online, certo? Com um homem, tá? E ele começou a... Foi muito massa, muito massa. Eu tô lembrando aqui com detalhes, porque quando ele me buscou, ele estava com medo de perder a mulher, né? Mas ele não conseguia controlar a agressividade dele, né? Ele não conseguia se perceber, se entender porque ele agia assim com ela. E o casamento deles estava numa crise, sabe, no nível hard já, né? E aí foi muito interessante que na análise de caso dele foi um atendimento online, ele não mora aqui em Sergipe, tá? Ele me descreveu com tantos detalhes, né, a questão da relação, de como começou, certo? E como isso foi se tornando cada vez mais intenso. Porque, como diz, começa com você tá ridícula com essa roupa, né? Começa com uma palavra dessa e a gente não percebe, porque é como se entrasse naturalmente no dia a dia da gente. E aí ele foi trazendo as informações e ele disse, cara, eu quero salvar o meu casamento e do jeito que está indo, certo? Eu vou perder a minha mulher. Ou seja, ele não estava sabendo lidar com ele, né? E aí a gente começou a conversar, né? Houveram algumas orientações, porque quando o agressor procura, é muito mais fácil reverter, né? Olha só, reverter com que a relação se torne mais suave, mas os traumas também já estão instalados nela, né? E para que ela também tenha o entendimento que ele buscou o tratamento, primeiro ele, depois ela, né? Para que a relação volte. A mulher acaba sendo mais fácil, né? Para a mulher ser a segunda, né? E ele conseguiu enxergar? Isso. Ele conseguiu enxergar que o que ele fazia, de repente, era algo que ele conseguiu enxergar, Roberto, né? A relação paterna, né? A relação entre pai e mãe dele, com um ano e 2 meses, ele foi fortemente impactado, né? O pai
era ébrio, né? Não que necessite ser ébrio para poder você cometer violência. Né? Qualquer um comete violência doméstica. Qualquer um comete violência doméstica. Né? Mas nesse caso, ele trouxe isso muito claro, né, no processo e ele declarou que conseguia ver, né, quando os pais começavam a se agredir, né, dentro do quarto, onde era uma pessoa um pouco humilde, tá? E o berço onde a criança dormia era no mesmo quarto, tá? E aí os pais começavam a se agredir, ele chegava bêbado, isso é um relato dele. Rodrigo, isso aconteceu ou não? Não sei, foi o que a criança dele conseguiu interpretar, tá? A gente não está para julgar, nem para gerar um juízo de valor sobre o que está acontecendo com a pessoa. A gente está para poder fazer uma condução do processo dele, tá? E ele foi trazendo. A última vez que eu falei com ele, a relação se estabilizou, né? Eu cheguei a conversar com os dois juntos, tá? Aconteceu essa conversa, mas eu não tratei dela, né? Ela relata, né, que nos 15 anos de casados que eles vinham convivendo, eles têm uma filhinha, né? E que realmente o sentimento dela já não é mais o mesmo, né? Então, a gente não vai buscar reverter o sentimento dela, porque sobre a condição dela, ela entende, certo? E quem sentiu e passou foi ela. E a gente tem que respeitar isso, né? Tem que respeitar o processo da mulher, né? Porque não é o fato dele estar tentando recuperar isso aí que vai modificar, certo? O que ela passou em relação a voltar a amá-lo, a sentir, né? Mas ela já estava, por si só, de tanto sofrimento, então se livrar disso, né? E sempre quando uma pessoa, agora trazendo a questão do pós, né? Quando há uma separação, tem mulheres que evitam com que isso aconteça, primeiro por uma influência social, uma influência familiar, uma As influência crenças, né? familiar, né? Cuidado, se você deixar ele, né? Veja como ele é um marido bom para você e você não pode tolerar isso, né? E aí, nessa condição, a sua vida vai ficando os farrapos, vai sendo entregue a sua parte emocional nas mãos do outro e você vai se deteriorando pouco a pouco, né? Então, assim, Quantas vezes a gente, Muito interessante. e quantas vezes a gente vê que a mulher acaba retornando à relação, né? Volta o casamento, mesmo consciente da violência psicológica, da violência sexual, da violência patrimonial, ela acaba aceitando e retornando. Então é aquele ciclo vicioso e que eu tenho certeza absoluta que quem busca a hipnoterapia para tratar da dependência emocional e acaba identificando a violência doméstica, esse ciclo ele é quebrado. Isso eu tenho certeza absoluta. E você, óbvio, Rodrigo, mais do que ninguém aqui como autoridade no nosso hipnopapo aqui, sabe que é quebrado, né? sim. Esse retorno, né, Flavinha? Quando há esse retorno na relação que é violenta, aí vem mais uma vez a sociedade com o nível de julgamento, né, como acontece. E eu estou trazendo esse ponto da sociedade porque é bom que as pessoas tenham entendimento disso. Que quando você olha para uma mulher que está passando por violência doméstica, que ela retorna para a relação, né, muita gente diz, ela não saiu da relação porque não quis, né? Ela teve a oportunidade. Como é que tem um dito popular, né? Mulher gente, tem um dito popular muito chulo que fala sobre a mulher apanha porque quer, alguma coisa nesse sentido, não está me vindo na mente, porque eu acho que não é para falar aqui na live. Então, existe. Você lembra, Patrícia? Não. Esse dito? Mas eu quero complementar uma coisa daí. E aí, pode terminar, Roberto. Eu já ouvi pessoas assim. Eu vi que fulano apanha de marido e aí chama a polícia e aí não resolve, e aí não sei o quê, papá. E uma pessoa
uma vez soltou uma grosseria do meu lado. Ah, mas a mulher não sai da relação porque não quer e apanha porque quer. Aí eu desci do salto, infelizmente, e falei, você não sabe o que você está falando. O que você não sabe é a dor que essa mulher pode estar sentindo. Por que que amarra ela dentro dessa relação? Por que que ela está ali dentro, condicionada a essa relação? E também já vi caso de a mulher apanhar, falar que vai separar, e a mulher falar, não separa não, porque ele te sustenta. Gente, isso é fato, isso é verdadeiro, tá? Isso daí alguém já ouviu falar de alguém, que todo mundo sabe uma história de alguém. Ou pode ter passado por isso também. Então, assim, é por isso que eu cheguei e perguntei com relação até à questão de programações, que já vem de pai, de bisavô e assim por diante. Vem repetindo, vem fazendo, né? Achando, não é que é normal. Entende-se que a violência está errada. Hoje, nós temos aí divulgado, né, ainda bem que a violência está errada. E que o homem e a mulher são iguais. Debaixo dessa carne aqui, o esqueleto é igual. Só muda a altura. Não é verdade? Mas eu já vi isso. Infelizmente, essa sociedade que você falou. Então, tem duas situações. Às vezes, a família quer que a mulher se permaneça no relacionamento porque tem uma vida financeira ali garantida pelo marido, vamos colocar, e também de alguém de fora ver aquela mulher passar por todo aquele sofrimento, porque é um sofrimento enorme, quem já passou sabe, e aí ainda soltar piadinha, né? E aí fica a sociedade criticando. E eu acho muito bacana quando o homem e a mulher se enxerga e se compreende que os dois são doentes nessa relação e que os dois vão buscar tratamento. Melhor. E aí tá tudo certo. Vergonha. E não é vergonha buscar ajuda. Não é vergonha pedir ajuda. Imagina, buscar ajuda. E a hipnoterapia tá aí, né? Fala aí, Patrícia. Em relação à sociedade, o que eu percebo muito é que quando a mulher retorna, como quando o Rodrigo falou, é a questão do julgamento. É a questão do olhar das pessoas para com essa pessoa que retornou. E aí, o que acontece? Existem inúmeros sentimentos que estão por trás disso. Existe a solidão, existe a rejeição, existe o abandono, existem inúmeros sentimentos que fazem esse retorno acontecer, ou inseguranças, ou medos, e aí esse julgamento, ele dói tanto, um olhar de julgamento, ele dói tanto, que se as pessoas soubessem, elas não faziam. Elas iriam tentar compreender com amor a situação que está acontecendo, e não julgar. O julgamento é um dos piores sentimentos que pode ter sobre a pessoa, para ela sentir isso. Então, é muito difícil para quem está nessa situação. Para quem está de fora é muito fácil. Porque é isso, ou porque é aquilo, porque não quer, porque questão financeira. Não, gente. Vai muito além disso. É muito além. É uma dor que é irreparável. É uma dor tão profunda que não tem como a gente explicar e não tem como medir. E muitas vezes a pessoa vai e volta, por acreditar que a mudança acontece, por acreditar que é possível, mas muitas vezes isso não acontece. E continua nesse ciclo vicioso por conta dos medos que estão por trás, por conta das programações que estão aí por trás. Não é verdade, Rodrigo? Exatamente. É mais ou menos, poxa, que magnífico isso, Patrícia. É como se tivessem duas cadeias para eu optar. A cadeia social, né, e a cadeia da relação. Qual é a cadeia que vai mais bater em mim? Né? Qual é a cadeia que vai mais dilacerar o meu emocional? Né? É o entendimento que acaba tendo. Né? Viveu 10 anos apanhando. Né? E quando a pessoa às vezes se separa, finalmente tomou coragem. Né? Então, sempre você está apontando o tempo todo. Então, a gente, quando perceber que essa situação está acontecendo, acolha, converse, oriente, porque ninguém eu posso aqui garantir, certo? Como profissional da área, como hipnoterapeuta, como ser humano, ninguém vive sobre a condição de ser violentado, certo? Porque gosta de ser violentado. Tá?
tem alguma causa Exatamente. que precisa ser descoberta. Esse é o trabalho que a gente faz, certo? Seja onde tenha nascido essa interpretação, esse entendimento, ninguém, eu posso falar isso com segurança, passa por essa situação, age dessa forma, certo? Porque eu gosto de viver nessa condição. Ninguém. Né? Então, é uma opção que, por vezes, é muito cruel, né? Porque acaba justamente, se eu me separo, se eu tomo um posicionamento, eu não tenho um apoio social, eu não tenho um apoio de amigos, eu não tenho um apoio da família, né? E se eu continuo na relação, né, eu continuo sendo também massacrado, né? E é esse empoderamento que a gente faz. Você é capaz disso. Você é capaz, sim, de seguir a sua vida, certo? Quando você descobre a causa e você diz, eita, eu não permito mais de forma alguma que isso aconteça, né? E esse não permito é como se fosse um renascimento, né? É libertador. Eu consigo agora conduzir a minha vida, pegar o meu papel e a minha caneta e escrever a minha história de uma forma diferente, que não a repetição, às vezes, da relação de meus pais, né? Sobre aquela condição que foi vivida. E tudo bem, aquela foi a vida deles, né? O que a hipnoterapia faz é dar essa oportunidade, essa possibilidade de você começar a escrever a sua história, dando o formato que você quer, sem repetir, né, a situação que foi vivida com os outros. Transformador. Né, com o pai, com a mãe, com o tio. Tá? Então, Rodrigo, posso falar, Flávia? Sim. Rodrigo, eu pensei que você ia complementar alguma coisa. Veja, nós estamos aqui falando da violência doméstica, né, abordando muito tema sobre as mulheres. Mas nós também temos que ter consciência dessa violência doméstica para com as crianças, né? Que muitas vezes elas vivem reféns, elas não conseguem evoluir, elas não conseguem perceber todo o potencial, porque elas são colocado mentalmente nelas que elas não são capazes, que elas não podem, que elas não dão conta, que elas não podem isso, que elas não podem aquilo. Veja que... E muitas vezes a gente faz isso. Eu tenho uma menina de 6 anos e um menininho de 2 anos. E vendo uma aula do Maicon, e fez muito sentido, isso acontece com todos nós e nós nem não percebemos. Por quê? A criança, o meu menino, né, Joaquim, ele vai subir em algo, numa bancada, qual a minha atitude? Não! Não faça isso! O que eu estou fazendo? Estou limitando ele de alcançar o sucesso, pois aquilo era uma conquista dele. E muitas vezes as pessoas que são vítimas disso vêm já com essas programações, por quê? Porque não agrada o pai, não agrada a mãe, por conta de programações que aconteceram lá no passado. E aí o que acontece? A pessoa muitas vezes vive uma vida toda frustrada, porque quando ela chega aqui para alcançar o sucesso, acontece algo que não alcança. Por quê? Porque a mente dela não permite que ela alcance esse sucesso, por conta das programações que estão ali, do que acontecer durante uma vida toda. E se isso se intensifica no momento que ela vai para o relacionamento e que a situação fica totalmente fora do controle, que ela não consegue perceber, ou que ela já vem sendo vítima disso desde a infância, a situação só piora e ela só vai se anulando, se fechando e entra em quadros depressivos profundos, onde ela não consegue perceber mais a luz no fim do túnel, e nós estamos aqui para mostrar isso. E por isso que nós precisamos cuidar muito com as nossas falas em relação às crianças. Como eu estou agindo com o meu filho, com que voz, com que autoridade que eu estou passando as coisas para o meu filho. Porque muitas vezes eu estou errando e não estou enxergando, né? Muito. Isso mesmo. Eu tenho uma certeza muito absoluta que o tratamento por intermédio da hipnose, a hipnoterapia, por ela ser focal e breve, né? Focal porque a gente atinge o foco do problema, né? A gente identifica o problema e faz toda a ressignificação necessária, e breve porque em poucas sessões a gente consegue atingir
o sucesso, não só a questão da violência doméstica, como tivemos aí, tem a participação aí de uma pessoa que está assistindo, seja bem-vinda aqui, que é o professor Denilson dos Santos. Ele fala aqui sobre desvinculação de amarras religiosas. A hipnose, a hipnoterapia, nós não temos julgamento. O hipnoterapeuta está ali sem qualquer tipo de julgamento. Se o tema é trazido numa sessão de hipnose, de existência de amarras religiosas, seja a que critério ela for, o nosso papel ali é orientar e transformar a sua mente subconsciente, a sua vida, para que você identifique e aprenda a não mais ter essa prisão, viver mais nessa prisão, dessa forma amarrada. A gente dá mecanismos, a gente coloca você com uma vida mais leve e você segue isso. Então, esse é o papel do hipnoterapeuta. Sem julgamentos, não tem cunho religioso de forma alguma, e a vida se transforma. Né? A pessoa quer, está disposta, acredita no tratamento, acredita no propósito, e ela alcança o sucesso. Isso daí eu não tenho dúvida alguma. Então, não sei se eu consegui responder aí ao professor, seja bem-vindo, mas isso é muito importante que a gente leve, né? Essa questão de que não há julgamentos para nós hipnoterapeutas. Todos os temas são sempre bem-vindos. De forma alguma. É uma das coisas que eu... Tem alguns pontos que quando a pessoa busca, que se senta aqui no consultório, tornar a relação o máximo possível clara, sem barreiras, né? Mostrar que nós somos hipnoterapeutas, mas somos humanos, tá? E sempre eu trago esse ponto aí, Flavinha. Veja, eu não estou aqui para dizer se existe certo nem errado, nem para julgar sobre a condição, porque a sociedade já faz isso o tempo todo. Então, se você vem para um lugar para dizer, não, mas o seu comportamento, não é sobre isso, tá? A gente está aqui realmente para acolher, para poder dizer, não é acolher de ratificar ainda mais a condição da pessoa. É buscar entender, certo? E o tratamento, quando a gente não acessa a nossa mente para tratar de você. A gente acessa o seu subconsciente para poder entender o que está se passando no seu subconsciente, e você mesmo é que vai trazer a cura, o tratamento sobre as correções que a gente faz. Entendeu? Então, conduzindo. Nós apenas conduzimos. A técnica é essa, né? E só esse ponto que Patrícia trouxe aí é muito interessante, porque essa reverberação na criança, né? Todo agressor adulto, ele um dia foi criança. E se quando ele é criança, ele vê as suas duas autoridades sem se entender, ele vai interpretar que se meu pai é violento, se minha mãe é violenta, se eu vejo isso acontecer o tempo todo, a minha forma de ser vai ser violento quando eu crescer, né? Se você perguntar a uma criança, né? Não tem como ser diferente. Às vezes vê o pai, um médico, né? Um médico que acompanha seu filho, chega lá e o pai conversa com seu filho sobre a medicina o tempo todo, muito provavelmente ele vai querer ser médico, né? Ele vai querer ser um advogado, né? Isso é espelhamento. O meu pai é policial, né? Chega fardado e dou um beijo no meu filho todos os dias quando eu chego, ele vai dizer, poxa, meu pai é policial e me dá um beijo todos os dias, eu quero ser policial, né? Muitas vezes acontece isso, né? Às vezes o pai dá uma orientação diferente e tudo bem, mas é muito importante perceber que todo adulto agressor, ele não nasceu adulto, né? Ele foi uma criança. E por que ele está se comportando assim? É porque quando ele era pequeno, lá na idade dele, da infância, né, onde a gente vem para construir justamente as personalidades que a gente vai amadurecendo e ratificando e potencializando, né? Se as minhas autoridades, se os meus pilares, que é meu pai e minha mãe, não conseguem se entender, não conseguem conduzir, né, a eu que sou criança, para onde é que eu vou? Eu vou entender que
para mim a verdade é essa e eu vou me tornar um agressor. Né? É o que acontece muitas O vezes. O exemplo das duas maiores referências da sua vida agem dessa forma, você vai tender a agir igual. Né? É o hábito ali negativo construído. E o mais... Vai entregar o que tem. E o mais bacana disso tudo é todas as pessoas que acabam passando por um tratamento de hipnose, de hipnoterapia, pelo menos lá no meu consultório, tenho certeza que todos nós temos aqui a mesma experiência, eles saem tão transformados que eles começam a agir, falar com mais reservas, começam a pensar em como agir, como falar, principalmente nós que somos pais, mães. Eu mudei muito a minha visão, muita forma como falar com as minhas filhas, desde que eu passei a conhecer a hipnoterapia de perto, exatamente como a Patrícia falou. Né? Muitas vezes eu vejo que a minha filha está fazendo algo errado, eu não vou começar com um não. Você começa de uma forma diferente, mais doce. Por que você acha isso? Vamos pensar. Então, você ensina ao teu paciente, ao teu cliente, a ter uma visão muito diferenciada do mundo externo. E é isso que é o maravilhoso da hipnoterapia, porque você agrega ao seu cliente um conhecimento que ele vai levar para a vida, para o resto da vida e para todas as pessoas que estão em volta da família dele. Isso mesmo. É primoroso. O processo da hipnoterapia, quando eu costumo dizer para os meus clientes que passam por hipnoterapia comigo, que o processo não é apenas aquele sintoma que trouxe, aquela situação que está, mas sim as compreensões que faz. Ele começa a mudar, ele começa a fazer compreensão do que aconteceu e tem uma outra visão, que é o autoconhecimento. Com certeza, essa pessoa ela sai lendo mais, consumindo obras que vai tratar ela de dentro para fora. É incrível. Quando a pessoa passa por um tratamento com hipnoterapia, a mudança ela é fantástica. E ela não atinge só aquilo que ela trouxe. Ela vai, porque ela começa a olhar para tudo aquilo que ela passou e ela começa a mudar até mesmo a maneira de falar, como disse a Flávia. E isso hoje eu cuido bastante também, porque hoje eu olho assim e dá uma certa culpazinha, assim, que eu tenho 2 filhos adultos e 2 pequenos. Deus do céu, que falta de conhecimento não faz. Mas não se culpe. Você foi a melhor mãe que sabia e podia dentro do que você tinha conhecimento naquele momento. Isso. Hoje você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida dos seus filhos. Tanto os grandes quanto os pequenos. Perfeito, perfeito. Patrícia, você é extraordinária. Patrícia é apaixonante. Essa parte... Ela faz a interseção e dá um quentinho no coração da gente. Por mais que a gente trabalha com isso todos os dias, todas as horas, mas conversar com Patrícia, o coração aquece. Essa percepção que a Roberta trouxe, poxa, é fantástico, porque quando você passa pelo processo que o agressor vem para poder ter a atitude dele, você conduz, como você já sabe o porquê que ele está se comportando assim, porque quando você se trata, você passa a entender a dor do outro, né? Às vezes você vivia uma dor muito grande, acertava certas situações, tá? Mas quando você vai começando a aumentar o seu nível de percepção, que a outra pessoa se comporta, você diz, veja, eu entendo que você está passando por alguma situação, você passa a ter uma resposta que não é que você vai ter o controle, né? Mas você vai conseguir conduzir a relação. Talvez fazer as perguntas para o agressor, para que ele consiga também perceber que ele está sendo agressor. Né? Acender a lâmpada, que ele está no escuro sendo agressor, e de repente você vai e acende a lâmpada e ele diz, eita, realmente ela me fez enxergar que essa linguagem que eu estou utilizando com ela, certo? Está machucando ela. Né? Então, a hipnoterapia, por isso que como na pergunta que Flávia fez, Rodrigo,
você busca também o agressor, às vezes, como nunca aconteceu comigo, né? Eu não sei falar sobre, mas quando você passa a ter a percepção, né, a mulher começa a conduzir a relação e a quebrar esse ciclo, né? Não é quebrar o agressor, né? Mas a quebrar esse Ela começa a ciclo. tratar o agressor, né? Ela trata o agressor. Sem ele perceber, né? Sem ele É. perceber. E aí a relação vai melhorando e ele vai dizendo, poxa, eu estou sendo acolhido aqui. Eu não preciso ser agressivo mais com ela. Ela está entregando o amor que realmente eu sempre busquei. Porque às vezes o agressor, ele foi rejeitado. O agressor, ele foi agredido de alguma forma. Ele falta um referencial, porque às vezes ele não teve isso. Então, a mulher começa a ser esse referencial. Não que vai misturar as coisas como mãe, não. Mas como uma mulher, né, que está ao lado dele, que ele não precisa mais ser o agressor, né? E aí vocês começam a interagir cada vez mais e aí a relação se torna fantástica. Eu posso dizer isso porque é isso que acontece na minha relação comigo e minha esposa, tá? A gente sempre conduziu, a gente diz que a gente vive um eterno namoro, né? E a gente se olha e realmente a gente se ama todos os dias, né? E isso é fantástico, né? Cada vez mais, isso é fantástico demais. É libertador, né? Falar isso é como se enchesse cada vez mais, me retroalimentasse. Que lindo. E que bom que eu tive acesso a isso aí, né? Então, muito bom. Quando as pessoas perguntam por que você virou hipnoterapeuta, Rodrigo? E eu simplesmente respondo, porque eu vi em mim o resultado, certo? Que muitas pessoas não conhecem, que nem eu conhecia. E trazer isso, como a gente está fazendo aqui, né? Para aqueles que acompanharam a gente aqui nessa live, que reverbere cada vez mais o amor, o carinho, o acolhimento. Porque se é uma coisa que o hipnoterapeuta aprende, é ser acolhedor, é ter carinho, é ter cuidado com as suas emoções, com os seus sentimentos, tá? E geralmente a gente acaba tendo uma relação muito legal, né? Quando a gente termina o tratamento com as pessoas. É isso aí. Isso aí, parabéns aí, nossa primeira live do ano e nós passamos um pouquinho, tivemos uma vantagenzinha hoje, não estamos enganados no Instagram, eles deixaram a gente falar um pouquinho mais. Até o Instagram ficou muito interessado na nossa conversa. Ficou interessado. No nosso papo. Que maravilha, que maravilha. E olha só, gente, janeiro branco, né? É um mês aí de alerta à saúde, nós estamos aí a chegar ao final de janeiro, mas que sirva de alerta para todos os meses do ano. Mas o janeiro branco aí, ele fala da saúde mental, né? Que nós temos aí que cuidar. E todos nós realmente precisamos cuidar da saúde mental, de ter a tranquilidade, de buscar um pouco de paz, né? E nós aqui, enquanto hipnoterapeutas, cada uma no seu estado, e nosso amigo aqui, querido Rodrigo, nós vamos passar agora, começando pelo Rodrigo, o telefone aí, o contato, e aí, fique à vontade. A quem não me conhece, né, o meu Insta é o hipnoses, HY, né, ponto Rodrigo Costa. Lá tem todos os dados, lá tem alguns vídeos, algumas pessoas, algumas provas sociais, né, de quem passa pela hipnose, né, e algumas orientações. As pessoas chegam até mim, sabe, dizendo assim, e como é que isso funciona? Né? É o controle sobre a mente e a gente vai desmistificando toda essa ideia que as pessoas têm da hipnose. Né? Cada vez mais a gente vem trazendo clareza que não existe, o processo acontece com você acordado todo o tempo. O hipnoterapeuta precisa do paciente, quando ele está na poltrona, né? Precisa dele acordado para que ele nos dê o mapa, a localização de onde ele está, para que a gente consiga conduzir o processo dele, ressignificar os traumas dele, para quando ele sair daqui, sair realmente entendendo que ele não precisa só existir, que ele tem uma vida. Né? Ainda ontem a gente participou aqui, a gente fez uma palestra aqui no Instituto, e a gente falou disso, né? Que
a gente deixar apenas de existir, de seguir o fluxo como todos vão fluir, seguindo esse fluxo, para que você aprenda a viver e a dar significado a cada segundo de vida, de respiração. Então, sigam, né, a gente para que a gente consiga contribuir realmente para o seu bem-estar, assim como a gente contribui para a gente, e quanto mais a gente ajuda pessoas, mais a gente se ajuda. Gratidão por essa oportunidade. Gratidão a você. Totalmente. Gratidão. E aí, Flavinha, bom, vamos encerrar. Bom, são inúmeros sentimentos aqui, né? Um turbilhão de sentimentos que é difícil expressar. Gratidão, amor, carinho, admiração por você, Rodrigo, né? Por todo o que nós construímos aí, né? Na nossa amizade, na sua autoridade dentro da hipnose. E ser um prazer imenso você ter aceitado o convite do nosso grupo aqui do Hipnopapo, porque o nosso papel é exatamente esse, é desmistificar o que é a hipnose, né? A gente vive aí as pessoas entendem que é algo místico, que é algo perigoso, que é algo, não tenho coragem, e esse é o nosso propósito, esse é o nosso papel. Então, a sua presença aqui faz com que a gente alcance um número maior ainda de pessoas e mostrando que é possível ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz por intermédio da hipnoterapia. E para quem entrou depois e não me conhece, eu sou Flávia Machado, eu sou hipnoterapeuta aqui do Rio de Janeiro, atuo especificamente com o nicho de empoderamento feminino e muito na parte de comunicação, fobia social. Sou advogada, então a gente acaba tendo aí um nicho muito na área da advocacia, os advogados novos que tem travas, né? Travas no falar em público, trava de você ser visto por causa do medo do julgamento. Então, se você se identifica com o meu nicho, vai ser um prazer poder te atender. Meu Instagram está lá no nosso Hipnopapo, pode buscar. Aqui do Rio de Janeiro, atendimentos presenciais no consultório ou atendimentos online. Muito, muito obrigada, Rodrigo. Você foi extraordinário. E as minhas amigas hipnoterapeutas aqui do meu grupo são cada vez mais apaixonantes. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de participar dessa live com o Rodrigo, com a Flávia, com a Roberta. Temos a Grace, que está nos bastidores, porque não é permitido ainda, né? Daqui a pouco vai ser, a participar dessa live extraordinária e falar para quem está aqui ainda que terapia, ela é qualidade de vida. É você buscar você na sua essência. É você se libertar totalmente do que te impede de viver uma vida leve, tranquila. É buscar se respeitar, se valorizar, se amar e se aceitar pela pessoa incrível que você é. Isso é terapia. E é isso que nós fazemos. Te proporcionar, acreditar em você, para que você possa perceber a tua capacidade de transformar a sua vida e transformar a vida de quem está com você. Então, se permita isso. E nós estamos aqui para ajudar você. Para quem não me conhece, me chamo Patrícia Burghi, sou do estado de Santa Catarina e faço parte desse grupo extraordinário. Gratidão a todos que estiveram aqui conosco nesta noite. Bom, então eu quero agradecer aqui a Karina, que falou conosco aqui, a Daniela, todos vocês que estão aqui conosco, Valdelice, muito obrigado mesmo que vocês estão conosco, e o Edmundo, a Marcela, Giovana, a Anne, um monte de gente que está aqui, Camila, Júnior, um monte de gente. Pessoal, muito obrigado. E assim, vai ficar gravado, compartilha essa live com as pessoas que vocês acham que precisa escutar um pouquinho do que é hipnoterapia, escutar um pouco mais sobre esse assunto de violência doméstica. Perceba,
quando o Rodrigo fala que a violência doméstica no início do relacionamento começa com poucos sinais, uma grosseria e a coisa vai aumentando, e aí vai fechando em cima da mulher, né? Então você perceba, olhe em volta. Então, de repente, você compartilhar essa live vai ajudar aí muita gente, com certeza. E até mesmo você aí que está escondidinho, porque eu vou falar para vocês aqui. Eu estou no segundo casamento, sou muito feliz no meu segundo casamento. Meu marido é maravilhoso. Mas, infelizmente, eu tive uma experiência meio ruinzinha quando era mais nova, no primeiro casamento. E eu passei por isso, eu passei por violência doméstica. E aí a coisa foi crescendo e eu não me dei conta e, infelizmente, chegou a vias de fato, enfim. Hoje eu estou bem, tratei, estou aqui, né? E tenho um marido maravilhoso que me apoia em tudo. Mas eu estou bem. Mas hoje eu faço, o entendimento que eu faço é que realmente era um casal doente. Então, quando a gente vê um casal com excesso de ciúmes, infidelidade, também é uma agressão. A própria violência doméstica, e vai atingir os seus filhos ali no que fala, como se comporta. Então, assim, é importante realmente buscar a terapia. E nós estamos aqui para auxiliar vocês no autoconhecimento. Porque a hipnoterapia, ela traz a responsabilidade para si e o autoconhecimento. E eu sou do Mato Grosso do Sul, São Gabriel do Oeste, no interior do Mato Grosso do Sul. Estou aqui para te atender. Meu contato é o @RobertaSenantes. Manda lá, vai lá, tem meus vídeos. Eu falo de traumas, eu falo de medos, né, relacionados à família e assim por diante. E estou aí à disposição. E eu quero agradecer a cada um de vocês, Patrícia, Flávia, Rodrigo, de coração, que está aqui conosco nessa live, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, vai ajudar muita família. Aliás, vai salvar muita família. Salvar. Preste bem atenção. E Deus proteja todas as famílias. Um grande beijo. Um abraço em todos. A todos. E daqui a 15 dias nós estamos de novo aqui no canal do Hipnopapo com a próxima live, que vai ser uma surpresa. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.